Estamos aqui com mais um Tudo é Ref, seu podcast de publicidade, marketing e inovação. E hoje a gente está aqui com uma convidada mais que especial. Bianca, nossa super queridíssima cliente de Target Brasil. Ela que é gerente de América Latina. Ela cuida de vários... Quantos países aí tá no guarda-chuva? Ai, são vários, são muitos. Me faça essa pergunta difícil logo de cara. Mas são 6 estratégicos mais Brasil. Boa. Bem-vinda, Bianca. Obrigado. Obrigada pelo por convite. aceitar e vir aqui falar Valeu, com a gente. gente, É um obrigada. grande prazer. Valeu. Vamos começar meio que de frente com Gabi. Ai, que medo disso. Bianca por Bianca, zoeira. Tantas reuniões depois, e agora, né, Bianca? Da frente da pois câmera é, aqui tá exato. tudo bem, né? De Target são 16 anos. 16 Nossa, anos. É bem de frente com o Gabi mesmo, né? De Target, 16 anos. E lá no comecinho, não era marqueteira, era Não. arquiteta. Uhum. Onde que rolou essa junção? Da arquiteta à marqueteira, marqueteira à arquiteta? Pois é, essa junção ela é bem interessante. Eu não sei nem se vocês sabem de tudo dessa história. Mas, primeiro que assim, eu caí na arquitetura, gostei da arquitetura, porque meus pais estavam construindo uma casa, eu adorei o projeto da arquiteta, eu falei, eu quero fazer arquitetura. Ok, fui estudar arquitetura e no final, assim, percebi que projeto não era minha cara, não gostava de projeto, eu gostava da parte técnica, eu me dava super bem com a parte de matemática, cálculo de estrutura, viga, ferragem, era o que eu adorava. E aí, no final, assim, eu comecei a fazer alguns estágios trabalhando na parte de materiais. E nunca fui fazer estágio com projeto porque não curtia mesmo, não me dava bem. Na faculdade, empurrava mesmo o projeto para passar com 6,9 e arredondar, sabe? Materiais, você diz na parte de especificação mesmo. Na parte de especificação. Aí eu comecei a trabalhar com lã de rocha, foi o meu primeiro produto de especificação. Depois eu fui trabalhar com madeira, com portas e mobiliário. E depois eu caí para a área de tintas. E aí na área de tintas que eu comecei a desenvolver um pouco mais a parte de comunicação. Eu trabalhei primeiro na LuxColor, fiquei um tempo na LuxColor, e na LuxColor eu trabalhava bastante com arquitetos, com relacionamento, com profissionais, e fazia acompanhamento de mostras de decoração. Depois eu fui trabalhar na Tintas Coral. Aí na Coral eu fiquei 5 anos, e na Coral eu trabalhava com especificação no início, mas daí eu achei que eu podia ir puxando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e comecei a puxar a parte de relacionamento com os profissionais, além da especificação, e começamos a falar de cor. Uma das estratégias da Coral na época era falar muito sobre cor, né? Porque uma das coisas super interessantes é que as duas marcas, né, concorrentes ali, as principais, né, Coral e Suvinil, a Suvinil sempre vendeu muita massa corrida, massa acrílica e muita tinta branca, né? Porque era a marca preferida do pintor. E a Coral, ela queria se firmar do outro lado, então ela queria ter um relacionamento com o público de arquitetura e decoração, e para isso ela começou a falar mais de cor. E aí eu falei, tá bom, então, né, se eu estou trabalhando com relacionamento com esse público, é esse assunto que eu tenho que estudar, é esse assunto que eu tenho que desenvolver. Comecei a estudar sozinha a parte de psicologia das cores e ciência das cores. Que louco! E no final eu acabei saindo da Coral como porta-voz da empresa para falar do assunto cores. E surgiram inúmeros, né, projetos interessantes dentro da Coral com o assunto cores, e tanto que hoje a Coral é vista, né, ainda no mercado como a empresa que desenvolve os melhores catálogos, que tem as melhores cores e tudo mais. Disruptivo, né? Super, assim, né? super. Então, desde essa época que eu comecei a trabalhar um pouco mais na parte de comunicação. No meio do caminho, né, da minha trajetória dentro da Coral, eu já estava tão próxima da equipe de marketing para a parte de desenvolvimento, né, de coleções, de produtos e também de comunicação, ativação em ponto de venda. E aí sim, um pulinho para o marketing ali já estava meio que pré-determinado. Então, eu já saí da Coral como especialista em ativação, era responsável pelo time de especificação ainda, né? Era responsável pelo relacionamento com arquitetos e designers, mas saí como
ativação de marca. E quando eu entrei na Target, que daí foi uma história assim, bem interessante, porque daí eu entrei como supervisora de marketing na Target e eu nunca tinha tido contato com todas as áreas do marketing. Então, a hora que eu entrei, né, eu falei, bom, uma empresa menor, ok, abri o catálogo e falei, o que eu faço com isso? Mas tá bom, vamos lá, né? Vamos encarar aí o desafio e vamos trabalhar com pisos, né? E aí sim foi a minha primeira incursão no marketing como um todo, como gestão de marketing como um todo, né? Porque até então eu vinha trabalhando com relacionamento, né? Com ativação, mas que eram eventos, mas que eram áreas, né? Que ok, faziam parte do marketing, mas não era toda a gestão de marketing. Então, a Target foi minha primeira gestão geral de marketing. Então, legal, Bi. Pois é. Bacana. E as cores da Coral? Voltar um pouquinho para Coral, antes de entrar em Target. Os nomes das cores da Coral. Ah, nem me fala. Essa história é engraçada, porque quase ninguém sabe dessa história, né? Mas os nomes das cores, eles foram da minha época, né? Então, existem alguns nomes engraçados. E aí, o que aconteceu? A gente tinha um catálogo com 2.200 cores, né? O leque, né? Sem considerar... A Coral tem mais de 10 mil cores cadastradas que você consegue ir lá, escolher num catálogo e fazer sua tinta daquela cor. Então, tem tom, meio tom, subtom, subtom, então são, né, nuances assim muito sutis. Mas o leque de cores, que é aquele que a gente vê na loja, tem 2.200 mais ou menos. E aí, né, depois de um estudo, não dá para a gente trabalhar só com código. Por quê? Mulheres lembram mais da cor e a mulher compra decoração, né? E homens lembram mais de números e códigos. Então, se a gente está falando mais com a compradora, que é quem vai escolher cor, ela precisa lembrar da cor pelo nome. Só que as cores não tinham nome, só tinha código. E aí, a gente, então, né, decidiu que precisava traduzir. Então, o primeiro passo foi fazer uma tradução literal. E depois da tradução literal... Eu e o André Castro, que trabalhou comigo na Coral, depois trabalhou na Target, depois veio para Canopus, né? E aí hoje, além de tudo, está prestando serviço para a gente de novo. Eu e o André, tá bom, a gente precisa conferir essas traduções agora, né? Aí, quando a gente chegou na 1000ª cor, a gente não aguentava mais traduzir cor, porque não tinha mais ideia. E a gente olhava as próximas e tinha umas coisas muito esdrúxulas, do tipo pena de pavão, sei lá... pintor alegre, né? Porque era a tradução do inglês, né? E alguém lá também já não aguentava isso, e não aguentava mais e saiu coisa. inventando qualquer coisa. Então, 1000 cores ficaram com um nome legal, outras 1.200 têm nomes muito esdrúxulos e são os nomes que estão aí no mercado e que ninguém sabe de onde veio. Então, sim, gente, eu tenho um dedinho Bianca nesses nomes horrorosos, exato, pelos nomes da Coral. Exato. Quando você for lá escolher uma tinta, lembra que a Bianca foi a responsável. Exato. André Castro também, por favor, não quero ser sozinha nessa história. Tinha o Astor, inclusive. O André sempre contava essa história, exato. que era o cachorro dele. Tem uma cor que é o Astor. Tem uma cor que é o Astor, que é a cor do cachorro, exatamente. Faleceu e tal. Aí exato. Homenageou uma cor de tinta. Exato. E a hora que você escolher Astor, né, você já sabe que é o cachorro, que era o cachorro do André Castro. Ô, Bi, naquela época já era desse jeito, quando você entrou nesta situação aí de uma gama maior de cores, já era essa produção, no ponto de venda, de produzir a cor no ponto de venda ou ainda não? Já era. Como algo chama novo. esse sistema? Sistema tintométrico. Tintométrico, verdade. Já existia isso, mas não era algo muito antigo aqui, era algo bem recente. As pessoas ainda estavam acostumadas, né, com escolher a tinta ali naquela cartelinha que tinha ali uma dúzia de cores, né? O básico, exato. A tinta do sistema tintométrico ela era muito mais cara, hoje não é tão diferente assim, né? E aí tinha lá base para cor clara, para cor média, para cor escura, e aí depois você ia lá escolher a cor. Então já era algo que vinha aparecendo, já tinha mais ou menos uns 5, 6 anos quando eu entrei na Coral. Ah, legal. Mas era muito caro. Então, não era tão popularizado assim, né? Hoje, é difícil de você chegar no ponto de venda até aquela cor, mesmo a cor da cartelinha, hoje em dia você compra já no sistema tintométrico, né? Tive que pintar minha casa recentemente, então fui escolher uma cor exatamente. Qual é a cor que você pintou a sua casa recentemente? Vamos ver se você lembra. Eu não vou contar qual a marca. Não, eu comprei Coral, dessa vez eu comprei Coral e comprei... Que cor que eu escolhi, gente? Não lembro do nome da cor. Eu lembro da minha, vamos ver se eu pintei também recentemente. Cidade Cinza.
Cinza. Cidade Cinza. Você lembra? Pois é, gente, mas por que alguém colocaria um nome, né, de Cidade Cinza? É um negócio um pouco tenebroso, assim, né? Você pintar sua casa de Cidade Cinza, mas enfim. Ficou bonito. Então, a minha era algo parecido com Cinza Elefante, será que é isso? É um nome um pouco esdrúxulo também, e talvez por isso que eu não lembro o nome. Mas... Que doido, né, gente? Muito legal. E aí, Target? Aí foi pro universo do piso. Você já conhecia piso vinílico? Já tinha? Eu conhecia. Olha que coisa interessante. Quando eu acompanhei o projeto da casa que meus pais moram, a minha mãe... já sabendo, né, eu sou de São Bernardo, né, e já sabendo que a casa era super fria e conversando com os vizinhos e sabendo que São Bernardo são 3 graus a menos do que São Paulo, em média, ela quis colocar piso vinílico no andar de cima da casa, que onde tinha as sua casas. mãe. Pois é, que era a área dos quartos, então ela falou, não quero piso cerâmico porque é muito frio e eu quero usar piso vinílico na parte de cima da casa. Que ano isso, Bi? Isso foi início da década de 90. Caramba! Foi início da década de 90. Talvez um pouquinho antes, assim, final ali dos anos 80, início de 90. E ela colocou Decorflex, colocou piso na época da Fademac. Exato. E o piso tá lá até hoje, tá? Então, minha mãe, ela era moderna na época, hoje não tanto, mas o piso tá lá. Mas assim, gente, o piso tá intacto e realmente a casa, ela é quentinha na parte de cima e na parte de baixo, às vezes, você precisa ir pra rua para não passar tanto frio. Né? Porque embaixo tem cerâmica. Então, olha que interessante, desde aquela época eu já tinha um pouco de contato. E tem uma história mais legal ainda, porque na Lux Color, o showroom da Lux Color que eu trabalhei em São Paulo, que foi na Avenida Indianópolis, era o antigo showroom da Fademac. Nossa. E aí eu levei um tombo nesse showroom, assim, isso é uma das coisas que eu mais me lembro, assim, da época que eu trabalhei lá, porque na época se encerava o piso vinílico, né? Sim. E aí a escada, ela era uma escada que tinha paviflex encerado, lisinho, uma quantidade absurda de cera, assim, camadas e camadas de cera. E eu, né, era arquiteta do showroom, descendo de saltinho, toda elegante, levei um chão naquela escada, então eu me lembro, né, muito bem, assim, de quando eu trabalhei nesse showroom. De ver o piso bem de perto, né? De ver o piso bem de perto, saí de lá toda torta, né? Mas olha que interessante, eu trabalhei na Lux Color, que foi no showroom da Fademac, passei pela Coral e depois voltei a trabalhar na Fademac. Então, a Fademac já estava ali na minha história, lá desde o começo da minha carreira, né? E até explicando um pouco o porquê da nossa surpresa de nos anos 90, seus pais, né? A gente trabalha com piso vinílico há muito tempo, então a gente sabe que há um preconceito sobre o piso flexível aqui no Brasil. E se hoje é algo a gente combater este preconceito, imagina na década de 90, por isso da surpresa, né? Que lá atrás já buscaram e foi interessante nessa época, porque se vendeu muito Decorflex na década de 80, né? E aí, no início da década de 90, chegou o piso laminado de madeira. E aí as pessoas que foram para a novidade, né? Porque piso de madeira sempre foi muito caro, né? Então não era para todas as classes sociais. O Decorflex era um piso super acessível, então você encontrava em diversos lugares. E o piso laminado chegou com um preço mais popular também. Então, muita gente começou a substituir o piso vinílico, que era até que conhecido, pelo piso laminado, né? Porque assim, agora eu vou ter um piso de madeira. Mas, né, minha mãe não queria piso de madeira de jeito nenhum, porque ela falava que não dava para limpar com facilidade, fazia barulho, né? Então, ela não gostava da história do barulho. E aí, por isso que ela acabou escolhendo esse tipo de piso. E, gente, tá intacto, assim. Até hoje? Até hoje, olha, tá intacto. Só. Nunca precisou fazer nenhuma... Ok, tá feio, já tá antigo, né? Do tipo, década de 90, digamos que... Mas... funciona, né? Tá lá sem problema nenhum, sem rasgo e aguentou o tranco durante todo esse tempo. Que legal, muito bom. Muito bom, desde sempre ali o contato com o piso. Voltando para a trajetória na Target, você falou que foi seu primeiro contato como gestão como um todo. Já era a estrutura que nós temos hoje ou você foi montando pecinha de Lego por pecinha de Lego? Não era, foi pecinha por pecinha e aí puxando um pouco da responsabilidade também. Então, quando eu entrei, eu tinha uma pessoa, uma assistente e 2 estagiários. E hoje tem 23 pessoas na equipe.
Então, a equipe é bastante grande, né? E no final fui puxando essa responsabilidade para mim. E talvez por ter sido bastante curiosa, sabe? Né? De ver que as coisas poderiam avançar e poderiam trazer resultado. Então, eu sempre fui puxando um pouco dessas ideias e conforme você vai puxando as ideias, você vai trazendo responsabilidade, vai trazendo pessoas e aí por isso que eu acabei fazendo a equipe crescer também. E esse, né, de trazer, né, colocar cada pecinha de Lego ali, isso significa ter trazido, ter trabalhado, né, aumentado o portfólio de produtos, de ter puxado a responsabilidade de produção dos materiais promocionais para dentro de casa, que era algo terceirizado. Depois de um tempo, eu assumi a América Latina, né, o marketing da América Latina, a assistência técnica, toda a parte de treinamentos. Então, hoje também eu sou key user de sistemas que não são sistemas de marketing, mas que, né, por saber da importância para serem implementados dentro da empresa, eu acabei implementando esses sistemas e aí acabei sendo a responsável por eles. Então, é um pouco dessa curiosidade, dessa vontade de fazer as coisas, né, funcionarem como uma engrenagem, fazer as coisas crescerem juntas, que no final acabei trazendo um pouco mais, né? Acabou aumentando um pouquinho a equipe, né, nesse período. Mas eu acho que o trabalho, o resultado está aí, né? Então, o resultado se mostra, né? A gente, obviamente, por ter uma proximidade com a Tarka, a gente enxerga um resultado muito grande, uma empresa muito voltada e direcionada ao marketing também, né? O marketing ele tem uma grande influência sobre o negócio como um todo, né? Que é o que a gente sempre almeja, né? Trabalhar e tudo mais, né? E, obviamente, isso se deve, a modéstia à parte, a Bianca, né? Por ter construído isso. O que precisa, Bi, para construir isso, o profissional para trabalhar com a Bianca? O que ele tem que ter para você conseguir conquistar esses resultados que você conseguiu, assim? Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Até porque foi a minha primeira gestão de marketing como um todo, então encontrar os profissionais certos não é tarefa simples, e até porque eu, né, por ter sido a minha primeira gestão, então é um pouco complicado, né, de você definir um perfil e falar, quero seguir por aqui. Então você começa a ir testando, né? Mas hoje o que eu posso dizer é que a curiosidade ela é importantíssima, né? Um outro ponto é que... Como assim curiosidade? Me conta mais. A curiosidade é de você querer saber como as coisas funcionam, sabe? De não receber informação e falar, a informação é essa, ok, eu tô seguindo minha vida. Não é isso. Né? Não. Questionar por mais, quê? né? Por quê? Por quê? Fazer vários porquês, até você chegar no último e... tá bom, ok. Então, agora já entendi da onde vem tudo isso daqui. Então, eu construí, né, a minha carreira dessa forma, né? Fazendo diversas perguntas, né, usando muitos porquês, e eu acho que um profissional ele consegue expandir mais os seus horizontes se ele entende bem de onde vêm as coisas, né? Então, para mim é o principal. Outro ponto é que isso às vezes às vezes mal visto dentro do marketing, mas que para mim é fundamental, é conhecer muito bem e até do avesso o produto que você está trabalhando. E não é apenas conhecer o produto, mas conhecer o processo produtivo, é conhecer o mercado que você está atuando, é conhecer a cabeça do seu cliente, é conhecer a cabeça do seu revendedor. Se você não tem essa informação, não existe estratégia de marketing, né? Se você não tem isso, você vai ser um birô, você vai ser um departamento de marketing que vai atender demanda de vendas e você não vai gerar demanda para vendas, né? Marketing tem duas funções básicas, né? Que é você, obviamente, atender as necessidades atuais do mercado, mas você gerar a demanda para o mercado também. E se você continua fazendo apenas o teu feijão com arroz, você não vai conseguir entender todo esse teu ciclo, né? Todo esse teu trabalho, né? de envolvimento, quem são os teus clientes internos e externos, e você não vai conseguir desenvolver boas ferramentas. Então, conhecer bem o produto e conhecer bem o mercado, para mim, é fundamental. Então, já conheci pessoas, né, que falam assim, olha, eu sei muito de marketing, não me interessa como o produto é produzido. Esquece, né? Tem que saber como o produto é produzido. Você tem que entender como que você não conhece a matéria-prima que é usada
usada no seu produto? Como que você não sabe do mercado daquela matéria-prima que é usada no seu produto? Aquilo influencia no produto que você vai lançar, no produto que você está vendendo, na formulação, né? No design, vai influenciar uma porção de coisas, né? Argumentação, né, Bi? Porque Total. uma vez que você conhece, tem argumentos para dar para o seu público, para vender, para que chegue da forma mais correta possível. Se não Exato. Se não tem, você fica tá... vazio, Aí sim você né? está fazendo o golpe de marketing, né? Então, que é o que a gente sempre brinca com essa história, né? Somos todos golpistas, né? Quando a gente não conhece o produto e não sabe o que está falando. Então, isso é algo que eu sempre defendi. Você precisa chegar conhecendo? Não. Chegou numa empresa, mergulha naquilo. Mas aí é para tudo, né, Bia? Até saindo um pouco do marketing. Como que você está numa empresa, o RH, ele tem que entender o processo também para entender como que a cabeça do cara funciona lá para dar os melhores ações para o cara ali que e tá até para ele trabalhando. poder contratar, né? Exatamente. Ele precisa saber quem é que ele está contratando, né? Então, obviamente que o RH está olhando mais a parte ali comportamental, perfil e tudo mais, mas ele tem que saber se aquela pessoa está encaixada naquele mercado, né? Se ela tem a ver com aquele mercado. Então, eu concordo contigo. A empresa inteira tem que saber em menor ou maior grau de profundidade, exato, né? Mas ela precisa conhecer, né, o produto que está trabalhando. Isso para mim é super importante. E o outro ponto é a técnica, e óbvio que a técnica é algo que, se você não tem a técnica 100%, desenvolver é muito mais fácil, né? Então, para mim, a técnica hoje, não adianta você falar assim, eu conheço isso, porque daqui 2 meses você não conhece mais nada. Então, aí junta com a história da curiosidade, né? Você tem sempre que estar atualizado, entender o que está acontecendo, estar aberto a escutar opiniões e informações diferentes. Senão gente, na área de marketing hoje você fica completamente desatualizado. Esquece essa história de que eu sou formado e eu tenho um MBA em marketing e parei por aqui. Coitado, exato, porque se ele não lê o que está acontecendo hoje, né, em métricas, em social, em e-commerce, né, se ele não tem noção do que está acontecendo hoje no mundo, metaverso, né? Pequeno detalhe aqui, se ele não tem noção do que está acontecendo no mundo, e para isso ele não precisa de cursos longos, né, mas a informação está muito disponível hoje. Se a pessoa não tem a curiosidade de ir atrás dessa informação, ela está fora do mercado de marketing. E você vê que interessante, é algo das suas 2 formações, né? Porque o arquiteto de formação também, se ele não se atualiza, ele também não consegue, né, Bi? Porque produtos mudam, tendências mudam. Técnicas construtivas, muda tudo. Então, assim, o cara que aprendeu algo lá, se ele não se atualizar, ele também está fadado ao fracasso, igual o marqueteiro lá do passado, né? Exato. O que eu percebo é que o arquiteto, ele tem milhares de produtos sendo criados, né, ali ao longo de um ano, porém as coisas não mudam com tanta rapidez quanto mudam em marketing, né? Então, uma hora a gente entende, né, que chegamos aqui, o Google diz pra gente que a gente tem que trabalhar dessa maneira. Daqui um pouco, né, dali 1 mês e meio, o Google mudou toda a sua forma, né? Todos os seus algoritmos estão voltados a outro tema. E aí você tem que correr para se atualizar, entender aquilo e desenvolver estratégias, né, para aquilo. Então, com o arquiteto, lógico, né, que os produtos eles mudam, sistemas construtivos mudam também, mas em uma velocidade não tão rápida. Então, você tem que ser muito rápido, né? Então, para mim, o marqueteiro que não é rápido, né, o marqueteiro que não tem curiosidade para entender como as coisas estão se movimentando e quais as tendências, né, de ferramentas, né, e tendências de mercado, ele está fora do mercado para mim. Tá vendo, gente? Pega essa dica aí, ó. Quem quiser entrar para o mercado da construção, do design, da arquitetura e trabalhar no marketing, precisa estar antenado. Update or die, né? Update or die. E esse seu mercado, ele é muito específico, né? Esse negócio de arquitetura, decoração, construção civil, claro que tem algumas nuances, mas é uma coisa muito específica e que muda o tempo inteiro por causa do comportamento do consumidor, na visão do marketing, não necessariamente na visão do arquiteto, talvez. 16 anos? 16 anos para cá, qual que é o maior case de diferenciação? Assim, tipo, hoje a gente faz uma coisa impensável há 16 anos e há 16 anos atrás eu tinha que fazer muito essa coisa e hoje, tipo, presta para nada.
Mídia, gente. Mídia impressa acabou, né? No nosso mercado não existe, ok, que em outros mercados também. Mas a mídia impressa do mercado da arquitetura era muito forte. Mas era muito forte, né? As revistas eram revistas que, ok, você, mesmo não sendo um arquiteto, ou mesmo não sendo um consumidor, né, de decoração, eram nomes muito conhecidos. Mas a gente fazia muita mídia. Né? E hoje a gente não faz absolutamente nada de mídia impressa, né? E acho que a gente gastava milhares de reais, né, em páginas de revista, e hoje a gente vai muito mais direcionado. Então, isso para mim é emblemático do setor, que a gente não tem mais isso. Outra coisa também que a gente já vem percebendo ali no comportamento do consumidor e que ainda é um pouquinho devagar, mas a gente já percebe que existe uma mudança de pensamento para isso, que é a compra online. A compra online, mesmo a gente dentro da empresa, a gente ainda fica um pouquinho com o pé atrás, porque a gente sabe da necessidade da pessoa de tocar o material, né? Então, é difícil você comprar um material para sua casa sem você tocar, sem você pegar e sentir, colocar no chão, ver pessoalmente, né? Então, a compra online, ela ainda é um pouco... ela cresce muito lentamente, mas ela está crescendo. E a gente percebe consumidores, principalmente os consumidores mais jovens, né? Muito mais conectados à compra online. E, ok, tudo bem, se eu não gostar, chegou, não gostei, eu vou trocar. Não tem problema nenhum em relação a isso. E sendo que o pessoal um pouco mais da nossa geração é um pouco mais... da minha, talvez da Letícia menos, não sei. Do Vinícius mais ou menos, ok. A minha geração é ok, deixa quieto isso daí. Mas é uma geração um pouco mais reticente, exatamente. Eles ficam um pouco mais, ok, com o pé atrás em relação a isso. Mas é algo que a gente já vem vendo crescer em uma velocidade um pouco maior do que nos últimos 5 anos, por exemplo. Você acha que esse comportamento, essa não necessidade de gostar 100%, porque meu comportamento de compra, talvez, beleza, não gostei 100%, mas se eu gostei 80%, tá bom, é aceitável, eu tô na comodidade de casa, tá bom. Você acha que isso é uma verdade daqui para frente, para os materiais? Eu acho que ela vai crescer, mas eu acho que ainda tem um risco bastante grande. A gente tem algumas revendas que trabalham com online e um dos principais riscos é a troca. Né, de você olhar online e você não reconhecer a cor quando você recebe o produto, de você receber o produto e você falar não gostei, e aí no final você precisa fazer a substituição. E essa substituição custa. Ela custa bastante, porque não é um frete, grandes, não é um livro. Exato. Não é um tênis. Exatamente, não é um tênis, não é uma coisa leve, né? Um piso é pesado, né? Você comprar 50 metros de piso para sua casa é um baita de um peso e o frete disso custa caro. Então, você retornar isso dentro da lei hoje, dos 7 dias, né? É muito caro. Então, isso é um risco grande do e-commerce de material de construção. Então, eu imagino que o material de construção, ele cresça mais rapidamente em materiais que não tenha necessidade de você tocar, ver, sentir cor, comparar cor. Mas, de qualquer forma, em pisos vem crescendo. A minha geração precisa ver e precisa garantir estar 100% satisfeita. As gerações mais novas não necessariamente. Só que isso tem a ver também com o teu ticket, né? Ou seja, o quanto é que você está gastando naquilo... aquilo é muito caro, aquilo é mais barato. Você receber um tênis que ficou 80% de acordo com o que você comprou, tá bom, ok, vai durar um tempo e, né, ok, vou gastar ali no máximo R$1.000, ok, tem mais caro, mas vou gastar ali R$1.000, tá bom, né, aceitável, né, ficar feliz 80%, mas você gastar 20, 30, 50 mil reais para você colocar o piso na sua casa, no seu escritório, e você não gostar daquilo, então é um risco muito maior. Exato, e ficar olhando, porque é o que acaba acontecendo, né? Você não gosta daquilo e você vai reparar exatamente naquele defeito para o resto da vida. Então, talvez isso também faça com que o mercado cresça mais lentamente. Mas a gente, mesmo assim, percebe que as pessoas estão cada vez mais interessadas, né? A compra não é realizada, mas a pesquisa sim, né? A comparação pesquisa, sim. de preço. Por isso a importância de
manter a Warner sempre vivo no digital. Exatamente. Né? Então, a pesquisa de preço, ela acontece, a pesquisa de produto, ela acontece. Gente, aqui é chovendo molhado, mas todo mundo sabe que hoje o consumidor tem, às vezes, até mais informação quando ele chega na loja para comprar do que o próprio vendedor, que é o cara que é treinado pela gente, mas o consumidor já pesquisou em inúmeros sites daquele produto específico que ele está interessado, e aí ele já tem muito mais informação. Então, ele chega com um poder, né, ali para o vendedor muito grande, né? E a gente tem que dar essa informação para o consumidor. Porém, e aí a gente entra em um outro tema, né? Que é não dificultar a linguagem, sabe? E isso é uma das coisas que nós, marqueteiros, temos a tendência, que é despejar a característica de produto para o consumidor da forma que a gente entende o nosso produto, né? Então, e ao contrário. Exato, eu preciso facilitar isso, porque imaginem que... Quantas vezes vocês compraram piso na vida? 2. Aí, Vinícius, pois é, moderno você, pois é. Nem me conta, nem quero a terceira, obrigado. Porque... Não, brincadeira. Não, tá. mas é verdade, assim, a gente compra, sei lá, 2, 3 vezes na vida, né? A gente quer que o piso seja durável. Hoje em dia, né, com as pessoas se desapegando mais da casa própria e topando mais, né, o aluguel, e também por causa, né, das possibilidades financeiras ficarem cada vez menores, né, e ficar cada vez mais difícil comprar casa, as pessoas, elas até aumentam um pouquinho mais, assim, a compra do piso ou a substituição, né, do piso que está lá no apartamento alugado, elas topam mais fazer essa substituição. Mas ok, vamos falar, 4, no máximo 5 vezes na vida, não é algo que você compra com frequência, não é algo que você vai comprar todos os anos, a cada 2 anos, você espera que dure 10, 15 anos aquilo. Então você está muito distante do consumidor. Se você fica falando difícil e você fica colocando a tua linguagem, e aí a gente brincava em tinta que era tintês, e aí em piso a gente fala pisês, né? Se você não usa uma linguagem fácil para o consumidor, ele vai achar aquilo um bicho de 7 cabeças e ele vai para a marca que está falando fácil com ele. Então é muito difícil também para a gente tentar traduzir isso. Não é algo simples, porque daí você vai pegar uma característica e até uma coisa que acontece no mercado, né? A gente está em um mercado de cerâmica que entende que piso grosso é piso bom. E o piso vinílico, ele vai no caminho contrário, ele é um piso mais fininho, ele é um piso mais leve, flexível. E aí você tá saindo de um piso grosso, né? Rígido, exatamente, aí você vai para um piso flexível e com baixa espessura. E como é que a gente traduz isso, né? Como é que a gente faz com que o consumidor entenda que aquilo é bom, né? E é bizarro, né? Porque a gente sai do modelo de construção, porque precisa de massa, não sei o quê. E o piso, meu, tipo, passou cola ali, no outro dia tá pronto, é mágico. E aí na nossa cabeça de que, meu Deus, vai construir, vou reformar, é o acontecimento da vida. Até ter esse trampo de, meu, olha como pode ser fácil, olha como pode ser simples. Brasileiro fica desconfiado, né? Fica super desconfiado, porque para ele aquilo não presta, então ele acha que vai rasgar. E até uma das coisas, né, que eu sou mega ativa nos grupos de decoração e vou respondendo para as pessoas, tal, ali meio, né, muqueadinha ali, né, sem dizer quem eu sou para não influenciar, mas tento ser o mais institucional possível, né? E aí as pessoas falam, mas esse piso aqui, será que vai durar? Não, esse piso aqui não vai durar. Se você quer um piso para durar, você tem que comprar uma cerâmica, você tem que comprar um porcelanato. Só que na casa da minha mãe está lá há mais de 30 anos, né? E o piso está lá intacto. Então, é um pouco do preconceito mesmo das pessoas, né? De que a gente está num mercado muito forte de cerâmica. E o piso vinílico, ele é um entrante, né? Ele é um nicho. E aí sempre eu falo, gente, mas é um piso que se usa em hospital. Não, não é o piso em hospital. Você olha, eu garanto. Cara, quem é você para falar? Sai da mesma fábrica. Gente, eu garanto que eu tô falando. Pode ter, confia em mim, que vai por mim que vai dar certo. Né? Mas mesmo assim as pessoas são muito desconfiadas. E aí o que eu acho a gente precisa facilitar. Uma coisa que eu vejo que é interessante é a hora que eu comparo o mercado brasileiro com o mercado europeu. O mercado europeu é um mercado difícil, gente. O mercado europeu fala muito pisês. Né? E aí, quanto mais você vai sofisticando a tua linguagem, se você vai dificultando isso para o consumidor, por mais que o consumidor não entenda, ele também começa a te cobrar, né, informações
e características nos pisos que para ele pode nem ser relevante, mas ele viu aquilo. Então, o mercado está falando, então eu preciso comparar. E isso está só piorando, né? Então, vão se criando características que às vezes são desnecessárias, isso vai encarecendo os produtos, vai dificultando, e aí no final o piso vinílico se torna um piso técnico e difícil de ser vendido, né? Qual que é uma característica de um piso que tem esse atributo lá que não temos aqui, por exemplo, Bi? Por exemplo, a gente precisa... isso é uma coisa que está no piso, obviamente que tecnicamente, a gente tem que saber como o piso funciona, mas que a gente não precisa ter esse tipo de conversa com o consumidor, que é a temperatura do local na hora da instalação. A temperatura do piso na hora da instalação. O que acontece? O piso ele tem que aguentar um range de temperatura baixa a temperatura alta, para que ele não se movimente antes e depois da instalação, mais depois da instalação, principalmente, né? Se você instala com uma temperatura muito fria, o piso vai estar retraído, só que depois, quando esquenta a temperatura, o piso ele vai expandir e aí ele pode levantar, descolar ou coisa do tipo. E se você instala o piso em uma temperatura muito alta, né? O piso ele vai estar expandido e quando você vai ter temperaturas mais frias, ele vai retrair. Isso a gente tem que trabalhar no produto, isso é intrínseco ao produto. Mas eu não preciso chegar nesse nível de discussão. Se eu estou vendendo um piso para um país mais frio, eu tenho que garantir que aquele piso para aquele país funcione. Então eu vou falar que aquele piso é estável, ponto final. Eu não preciso chegar no nível de falar que nesta temperatura o piso aguenta até esta temperatura e este outro piso aguenta uma temperatura maior e este outro uma maior e assim por diante. Você está dando mais argumentos impedindo ele a uma compra para ir para um outro tipo de produto, né? Exatamente. E aí ele vai falar, mas assim, na cerâmica ninguém está falando isso. Ou seja, a cerâmica é muito mais fácil de eu comprar, então eu vou comprar cerâmica. Você está ferrando uma categoria inteira com a tua comunicação. Né? Exatamente. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. Obviamente que a gente tem que ser muito transparente em relação, né, ao produto que a gente está produzindo, a matéria-prima, a qualidade, a característica, tem que fazer teste, né? Tem que ser responsável por aquilo que está vendendo, né? Mas tem algumas informações que não tem discussão com o consumidor, você não precisa chegar nesse nível de discussão, porque isso é a tua obrigação fazer, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem aqui, né, da gente traduzir isso para o consumidor, dizendo que o piso vai aguentar tal temperatura, então o piso é estável. O piso não vai, né, abrir as juntas, ou então ele não vai empenar. Então eu traduzo isso de uma forma mais simples para o consumidor. Isso é muito difícil de fazer. Se o consumidor quiser depois mais informações, ele vai ter. Tem na ficha técnica. Exatamente, né? Exatamente. Então a forma de comunicação ela tem que sempre ser a vantagem para o consumidor e não a característica do produto, né? Então, isso é uma coisa que eu vejo de diferença na comunicação daqui para a Europa. Difícil de lidar. Já fez uma vez, né, Bianca? Pois é, exato. E aí a gente pensa também na jornada, né, desse seu consumidor, porque é uma coisa que só vou comprar 5 vezes na vida? É isso, Márcio? 5 vezes na vida. Eu vou pesquisar pra caramba. E o que a gente tem que fazer para isso? Como que essa jornada vai acontecer? Porque eu vou pesquisar pra caramba, eu vou ter esse monte de informação que pode ser um monte de coisa inútil, que eu vou ficar confuso. E aí, cara, o que a gente faz pra desmistificar isso? E só complementando e fazendo um gancho que a gente estava falando um tempo atrás da mudança de comportamento, né? Eu queria entender, Bia, assim, como que o público comprava o piso antes. Eu entendo que ele era impactado pelos anúncios de revista, como a gente falar. Aí lá havia uma referência legal, não tinha Pinterest, não tinha Google nada, Imagens, não tinha nada. Uhum. Então eram as revistas que, não, gostei dessa sala, deste quarto e tal, e quero algo parecido. E aí ele ia com aquilo, talvez no ponto de venda, quero algo desse tipo, e aí ali que ele ia... pelo vendedor, né, que era o grande influenciador daquele momento, começar a construir aquele imaginário do que ele almejava para o quarto. Como que é hoje, Bi, esta jornada? E como que você imagina que vai ser no futuro? Você tem essa perspectiva? Vai ter no metaverso? Esse metaverso.
Mudou completamente, né? Então, o cara ia com a revista, ele chegava no ponto de venda, ele tinha um expositor e ele ia comparar ali com o display, né? Com o expositor, e ia ser ok, mas e era isso mesmo que acontecia, né? Com a Que revista. legal, né? E, poxa, eu lembro dos meus pais fazendo isso, né? De tirando as folhas da revista para poder levar no ponto de venda e falar, o piso é parecido, sei lá, a cor da parede é parecida, né? E era isso, né? O piso com a Ornou, parede. exatamente. E hoje, gente, hoje você faz tudo da telinha e da telona, né? Então, é um pouco da telona que eu quero dizer, não é nem mais TV, né? Mas sim a telona do computador. Então, hoje você tem 1 milhão de coisas, né, para você buscar. Então, você vai encontrar o site do fabricante. Às vezes, você nem encontra o site de primeira, né? Você vai ver primeiro o influencer falando daquela marca, aí você vai seguir conteúdo daquela marca, você vai ter o blog da marca, você vai ter o Ads, você vai ter o Instagram, você vai para o Pinterest, né? Então, você tem uma quantidade enorme de ferramentas, né? E que você vai cercando, né? E querendo ou não é isso, né? Que a gente vai fazendo, a gente vai cercando ali o nosso consumidor e levando informação para ele, porque a gente percebe que ele está interessado. E o ponto é, antes eu levava um anúncio, né? E hoje eu preciso levar conteúdo, que é muito diferente, né? E é interessante que a gente está falando de conteúdo há quanto? Uns 7 anos já? Ou mais? E a gente não vai sair tão cedo do conteúdo. Então, olha que... Isso é uma coisa que me deixa até um pouco feliz, assim, porque me irrita um pouco ver o marketing apenas de fotografia, né? E não ter o conteúdo, porque você não consegue se diferenciar por fotografia. Alguma coisa você precisa mostrar de diferente, né? O que eu estou levando de interessante para aquele consumidor? Então, hoje o conteúdo, para mim, ele continua... em alta, continua muito forte, para mim é o mais importante, e aí você precisa trazer o seu conteúdo nativo, que não é o mais importante, mas sim o conteúdo que seja endossado, né, por influencers ou por outra, ou mesmo pelo consumidor, né? Então, mudou completamente essa jornada. Primeiro o consumidor vai ver isso, depois ele vai para o ponto de venda, e aí ele chega lá, o vendedor sabe menos que ele, né, porque ele já pesquisou tanto, ele já está sabendo tanto. Isso é um problema, né? Isso é um problema e é difícil de resolver, porque para o consumidor, né, para o revendedor chegar no mesmo nível do consumidor, ele vai ter que assistir absolutamente tudo aquilo, né? Ele vai ter que ter o mesmo nível de interesse. Como é que eu crio esse nível de interesse no vendedor que tem outros afazeres durante o dia? Ele precisa vender. E às vezes né? ele não está naquele momento que o consumidor está aqui, eu preciso comprar para minha casa. Às vezes o vendedor, ele está em outro momento, já passou por isso faz tempo. Claro, exato. E aí não está com aquela profundidade, aquele engajamento todo que o público está, né? Não, e aí, ok, a gente treina, né, este revendedor, a gente dá a informação cada vez mais fácil para ele no display, para ele poder ler aquilo claramente. Só que mesmo assim, a compra hoje, ela está sendo uma compra bem sozinha, né? Ela é uma compra sem auxílio. Vocês percebem que é muito mais fácil o vendedor ele auxiliar o consumidor na parte da instalação do que na parte da compra do piso. Porque o cara já chega lá... Já decidiu, né? Já decidiu. A decisão não vai ser no ponto de venda, né? Não vai ser no ponto de venda. Ele já decidiu o que ele quer. O máximo que pode acontecer, ele chega lá e ele... acabar meio que voltando atrás na decisão dele por preço, ou porque, sei lá, o piso não está disponível, ou porque ele acha que a instalação vai ser mais rápida, e aí, no caso dele, vai ser uma instalação mais complicada, mas, finalmente, a decisão pela categoria ele já tomou antes, né? E aí, obviamente, ele pode ser influenciado por marca, por alguma coisa, né? Por marca, por um desconto, por alguma coisa no ponto de venda. Então, essa jornada, ela mudou completamente. O poder hoje... Ok, de novo, chover molhada. Mas o poder está na mão do consumidor, né? Porque ele tem a informação e ele está mais interessado em buscar essa informação antes de comprar. E a gente tem que levar a informação para ele, a gente tem que ir cercando, né, de forma que a gente leve a informação no momento certo e não despejar a informação inútil para ele, né? Porque... Ou até contribuir para somar com o que ele tenha, né? Acho Exato. que o grande desafio é esse, né? Saber o que o consumidor já tem de informação e você vir com um conteúdo que agregue aquilo que ele já buscou em outros canais, né? Acho que esse é o grande desafio, de entender o que de fato ele precisa mais ali, né? Não, e é complexo, porque Target trabalha com o consumidor comercial e o consumidor residencial. São compras diferentes, né? São jornadas diferentes, então para você conseguir entender que fase que está o seu consumidor, né? E você chegar com a informação correta para ele é algo complexo, né?
É um desafio. Quem tá de fora fala, isso daqui é fácil, isso eu faço também. Só que pra gente chegar naquele conteúdo, né, que a gente construiu, a gente estudou uma porção de coisa, a gente trouxe uma porção de insights, uma porção de tendências. Já testou, já errou, Testou, já errou, exatamente. Mudou, né? Então, tem uma porção de coisas, né, por detrás dessa comunicação que foram feitas, né, e que não necessariamente deram certo, né, para a gente poder chegar naquilo. Então, eu acho que hoje essa jornada ela é muito complexa, né, porque você tem diversos caminhos, né, o consumidor busca diversos caminhos para pesquisar e que antes era um só, né, era um caminho muito linear e hoje não, né, você vê que as setinhas ali de informação elas vêm de todos os lugares e aí você precisa estar preparado para trabalhar com o máximo de inputs possível, né? Se você falar, preciso trabalhar com todos, gente. Se você tem verba para isso, lindo. Se você tem equipe para isso, mais lindo ainda. Mas você tem que fazer escolhas, porque senão você não vai fazer tudo bem, né? Então, eu também acho que a escolha do teu planejamento é o melhor que você pode fazer. E às vezes nem tudo é necessário, né? Porque você tem que entender onde está seu público e tal. Você falou que antes era revista. O que adiantava? Tava matando um mosquito com bala de canhão, né? Agora a gente brinca de tiro de sniper, né? Com digital, porque a gente sabe quem está interessado, faz a segmentação correta, a palavra-chave, entende o que as pessoas estão buscando para poder sanar essas dúvidas e produzir esses conteúdos. E o mais legal, acho que você falou que você é muito curiosa, tal, por toda a sua jornada, a gente viveu bastante isso junto, e a gente já fez bastante coisa legal junto, essa disponibilidade de abrir espaço, por exemplo, com Patrícia, que a gente começou lá atrás, que falou, vem cá, vamos conhecer a Target, e hoje ela é gigante, continua com Target, e mostra, e acaba sendo uma embaixadora de Target direta e indiretamente, né? Exato. Tem uma história muito legal que ela conta, né? Que ela fala que a Target foi a primeira empresa que apostou no canal dela, né? Que apostou nela como influencer. E foi. Eu que entrei em contato com ela, hein? Pois eu lembro disso. Então, essa é uma história bem legal da gente ter começado esse trabalho junto com ela. Obviamente que a gente tem um pouquinho ali de influência em tudo que ela, né? Em que ela tem hoje no canal, do tamanho, né? Que ela é. E isso nos ajudou muito, assim, né? Porque não nos ajudou apenas pela influência da Patrícia, pelo alcance dela, mas sim pelo embasamento dela, né? Porque ela conhece, ela é arquiteta, ela quis entender sobre o produto, ela visitou fábrica, né? Ela estudou piso, logo a gente vai lançar, né, um treinamento da Patrícia sobre pisos vinílicos, então ela estuda isso. Então eu trago um influencer que não é um influencer apenas um propagandista, vamos dizer assim, mas é uma pessoa que conhece o meu produto. E aí, uma vez que eu trago uma pessoa, né, que dá base, né, ao conteúdo, eu faço com que o meu consumidor se interesse mais e tenha mais confiança, né? Não é um global, né, trazendo, falando, olha, compre este piso aqui. Não é isso. A Patrícia usa nas obras dela, ela mostra a instalação, né? Ela vive o produto, exatamente, né? Então, acho que isso é o mais importante, né? Ô, Bi, você acha que essa diferença de influenciador, vamos chamar assim, o técnico, que é a Patrícia, que vivencia o produto e né, entende profundamente, versus um influencer X de beleza, maquiagem, né, que eles recebem ali publis de várias marcas. Você acha que essa estratégia de ir para o técnico é muito do seu mercado por não ser uma commodity ou por algum outro motivo? Ela é muito desse mercado e um pouco também do direcionamento que a gente deu, né? De target. E aí isso é uma coisa bacana pra gente falar. Modéstia, vamos deixar... Esquece não, sem modéstia. Sem Pode modéstia. falar. Hoje não precisa. Não é por nada, gente, mas foi a gente que começou, né, a trabalhar esse mercado, né? O mercado realmente de influencers. A gente que desenvolveu isso, a gente que trabalhou o websérie, né? Então, esse mercado foi aberto pela gente e, ok, outras marcas vêm fazendo coisas muito bacanas, mas foi a gente que abriu. Então, pelo menos a gente pode dizer que o pioneirismo é nosso. E eu acho que sim, isso é do mercado, né? Porque é muito difícil. É diferente, por exemplo, uma pessoa de maquiagem falar do batom, falar do, sei lá, qualquer coisa de make, né? Porque faz parte
parte do universo dela. Então, Esse é o técnico. exatamente, esse é o técnico dela. Então, ela vai falar desse assunto e a pessoa vai lá comprar. Pode ser que seja 1%, né, do público dela compre aquilo. Mas como que eu vou saber se o público da influenciadora de make está interessado em piso? Aí sim a história, né, de você sair atirando na mosquinha, né? Porque a gente não sabe quem é esse público. Então, é muito complexo você fazer comunicação com o influencer que seja mais generalista. Obviamente que dá para você aproximar. Então, você pega alguém que tenha um lifestyle, né, que seja mais ligado à decoração, o mesmo, como a gente já comentou, muito ligado à sustentabilidade, né? Que sejam assuntos um pouco mais correlatos, né? Mas nunca me agradou abrir demais o leque, né? Porque a gente já fez isso e os resultados não foram legais. Então, ok, você trabalha o awareness, né? Só que é um awareness tão rápido, né? Você fala da marca ali, mas como que eu sei quando que aquele público vai lembrar da marca para poder comprar? A pessoa que está ali há 1, 2 anos da compra do piso não vai lembrar, né, do que aconteceu, né, há 2 anos, porque ela seguia o ator não sei quem e que falou do piso da Target, né? Então, ou você pega a pessoa ali dentro do período da compra e aí sim... Ela está buscando por uma Patrícia falando sobre arquitetura. Ela até pode escutar sobre a marca em outro, mas eu não tenho como ter certeza, né, de que a pessoa que está em outro canal que não tem a ver com o meu mercado, ela está ali no momento da compra, ou então ela está próxima do momento da compra. Como eu não tenho como saber, aí sim é um tiro no escuro. Né? Ô, Bi, eu acho muito sábio isso, porque acho que a maioria das pessoas na sua posição teria uma outra visão, do tipo, eu quero a minha marca em evidência na Globo. Não, gente, calma. Mercado né? de massa, Exato, né? Porque eu vejo, porque a minha tia vê. Não, calma, né? Vamos usar esse dinheiro de forma estratégica, garantir um ROI melhor, ter tudo organizado, né? Então, é muito sábio e não é fácil tomar decisão, né? Porque o trivial é ir pra bala de canhão, né? Exato, e não é fácil porque o teu revendedor espera que você esteja na Globo, isso, na novela. Né? Exatamente. Porque ele também não tem essa sabedoria de entender que tá sendo... O pessoal da área de vendas, por ser cobrado pelo revendedor, também vai para o mesmo caminho, né? Mas por que é que a gente não faz mídia de massa, né? Por que é que a gente não vai para a TV? Por que a gente não fala no rádio? Por que a gente, né, não... Assim, gente, porque eu não sei quem são essas pessoas. E se hoje eu tenho a possibilidade de medir meu ROI, coisa que, imagina, quando eu comecei a trabalhar com marketing, você mediu o ROI de uma atividade ou outra, né? Era muito pequeno. Por Media Kit, era muito né? subjetivo. Por Media Kit total que o veículo passava pra gente, mas mesmo né? assim era subjetivo, porque como é que eu ia saber lá no final se aquele consumidor ia comprar ou não? Né? Sendo que hoje não é o nosso caso, mas hoje com o e-commerce você fecha todo o ciclo, né? Então... se você tem essa possibilidade, para que você vai arriscar? Né? Ou aqui, de novo, se você tem um budget limitado, se você tem equipe limitada, aí o céu é o limite para você. Mas eu tenho certeza que não é o caso para 99,99999 das empresas, então você tem que saber onde você está atirando, né? Senão, você não vai... e a gente estava até comentando, né? Gente, a gente está aqui para trazer resultado, né? Eu preciso trazer resultado de vendas para a empresa. No fim do dia, o que adianta um projeto lindo, maravilhoso, vistoso, se não vendeu nada, né? Não, e mesmo se você está falando de um projeto de awareness, né? Para que você tem um ótimo awareness se você não está aumentando suas vendas? Então, o objetivo sempre vai ser vender mais, né? Aumentar, né, o ticket médio, melhorar o mix, melhorar a sua margem, né? Vender produtos que trazem mais margem de contribuição. Isso é o que interessa no final. Então, toda a teoria, né, que a gente tem é para vender mais. A gente precisa ter muita consciência disso. E que se a gente conseguir investir em coisas que dão retorno e que a gente consegue enxergar esse retorno mais facilmente, não tem por que você sair atirando no escuro. Né? Exato. Bi, você falou aí sobre sustentabilidade, né? É um tema bem alto que acho que a maioria das empresas estão buscando trabalhar ali em sua cultura, em seu posicionamento, seu propósito de marca para estar alinhado, né, com o mundo, com este pensamento globalizado que está na maioria das empresas.
Como que você enxerga a sustentabilidade no mercado da decoração? Você acha que o público compra sustentabilidade hoje a ponto de isso ser realmente uma estratégia de marca? Eu acho que existem públicos diferentes que compram sustentabilidade, então eu vejo hoje o público comercial, né, da venda, né, para áreas comerciais, que significa hotelaria, escritórios, né, saúde, né? Esse público sim está mais conectado à sustentabilidade do que o público residencial, infelizmente, né? E isso é o que a gente vê. Vem crescendo, obviamente, e aí essa geração nova, que é a geração que está comprando o seu piso pela primeira vez, já presta um pouco mais de atenção nisso, porém ainda é bem raso, né? A informação ela ainda é bem rasa, e de qualquer forma eu acho que isso é uma coisa que vai mudar, e vai mudar rapidamente daqui para frente, justamente porque as gerações mais velhas vão parar de comprar piso e as mais novas, obviamente, né, vão entrar muito mais nesse mercado. O mercado de decoração ainda não é dos principais em relação à sustentabilidade, bens de consumo está muito mais avançado nisso. E o que é pior ainda, né? Porque o mercado de decoração, por mais que seja algo que você vai comprar 5 vezes na sua vida, independente do tipo... Aqui a gente está falando de piso, mas a maioria dos produtos é um pouco disso, né? Você não vai ficar comprando decoração para sua casa o tempo inteiro também, né? Tapetes e tudo mais. O que a gente percebe é que, por mais que seja algo que seja um bem muito durável e que daí você deveria se preocupar muito mais, né? Com a forma que isso é produzido. Com a forma que aquilo é produzido, porque você vai conviver com aquilo durante um período muito grande, as pessoas não se preocupam. Então, elas não enxergam tanto, né, a parte, né, de segurança, né, do que está sendo usado naquele produto. Se aquele produto que você vai viver durante 10 anos, ele é seguro para você durante 10 anos, para você viver com ele. Então, esse é um tema ainda bastante complexo, mas a gente percebe que vem mudando sim, que as pessoas vão ficando cada vez mais interessadas no tema. Mais interessadas num primeiro momento se o produto pode ser reciclado ou não, do que pela composição dele, mas é algo que vem crescendo. E para mim é algo que está fora de discussão uma empresa não pensar nisso. Hoje em dia, uma empresa construir a sua marca não pensando na sustentabilidade é um erro absurdo. E não é nem porque isso é uma estratégia. Para mim, isso é uma obrigação, né? Isso passa a ser uma obrigação. A gente tem responsabilidade por aquilo que a gente vende, por aquilo que a gente produz, por aquilo que a gente comunica. Então, uma empresa que significa um agrupamento de CPFs, né? Não ter essa responsabilidade para com o mundo, para mim, está fora de cogitação. E você pensa que a sustentabilidade briga com o quê dentro de uma empresa? Eu quero dizer, brigar com o quê? Eu vou optar por um piso. O que vai me chamar mais atenção? Se é uma empresa sustentável ou o leque de opções de cores que eu tenho? Se é uma empresa sustentável ou a garantia que aquela empresa me oferece? Se é uma empresa sustentável ou se é de fácil instalação? Qual atributo que você acha que a sustentabilidade impacta mais para uma decisão de compra? Preço. Preço. Acho que o preço sempre é muito sensível, é o que né? manda, né? Mas a sustentabilidade junto com essas outras coisas são atributos que vai te fazer pensar, tá um pouquinho mais caro? Tudo bem. Existe um limite ainda para esse pouquinho, né? Esse pouquinho a gente precisa ainda chegar em um nível um pouquinho mais elevado. Ao mesmo tempo, Letícia, o que eu penso é o seguinte... essa diferença ela não tem que acontecer num futuro, e num futuro próximo. A gente não tem que falar mais que este produto é sustentável, por isso ele é mais caro. O teu produto tem que ser sustentável. Não tem que existir mais essa conversa. Não tem que ser mais diferencial, Não tem né? que ser mais diferencial, isso é obrigação, né? Então, o que eu acho é que, ok, empresas que são sustentáveis são mais caras? Não é isso. A empresa ela é sustentável e ela é mais cara, mas porque ela oferece mais opções, porque ela te entrega o produto mais rápido, porque ela tem um produto de melhor qualidade, mas ela não deveria ter um preço mais caro por ela se dizer uma empresa sustentável. Porque, gente, não faz o menor
sentido hoje você comparar um produto de uma empresa que está fazendo ali o negócio certinho e que custa mais caro porque ela está bem posicionada no mercado, porque ela leva conteúdo, porque ela tem um leque de cores maior, porque o produto dela é de qualidade, ela usa matéria-prima segura, com outro que está colocando chumbo no produto, né? Então, não tem que ter esse tipo de comparação. Esta empresa que não coloca chumbo no seu produto e oferece tudo isso daqui, essa é a empresa correta, a outra está errada. Então, você não está contribuindo para o planeta comprando da outra empresa, é mais ou menos isso. Para mim, ok, ainda hoje, né, a gente acaba pautando os produtos ali, se ele é sustentável, então ele é um pouquinho mais caro, ou então eu vou para uma estratégia de sustentabilidade para poder vender mais caro o meu produto, mas não tem que ser assim, né? Mas você acha que as empresas colocam este preço um pouco mais elevado por estratégia comercial para um ganho maior? Sim. Ou porque tem um custo de fato por trás? Existe um custo, sim, para alguns determinados produtos. No nosso caso, obviamente, quando você usa determinadas matérias-primas, o produto vai sair mais caro. E, obviamente, que você certificar os seus produtos, né? Isso não é apenas você utilizar matérias-primas que sejam seguras, mas existe uma certificação que é obrigatório, né? Para você provar que aquela matéria-prima é segura. Porque uma coisa é eu compro a matéria-prima e eu digo que eu compro. E quem vai acreditar em mim, né? Então, eu preciso certificar, analisar e tudo mais. E tudo isso tem um custo muito alto, né? Preciso treinar a minha equipe para poder contar isso para as pessoas. Equipe, né? Preciso ter equipe, preciso comunicar. Então, tem um custo para isso, obviamente, né? E, normalmente, as matérias-primas, que são matérias-primas seguras, né? São muito mais caras do que as matérias-primas que são, hoje, as grandes poluentes, né? Então, existe sim o custo, mas existe a estratégia. Por quê? Porque existem pessoas que estão dispostas a pagar um pouco mais por produtos sustentáveis. Então, essa é uma das estratégias das empresas, né? Então, eu não acho errado que uma empresa que tenha uma estratégia de sustentabilidade, né, no seu âmago, que palavra... Eu tentei achar outra aqui, mas não rolou. No seu âmago, né? Que elas cobrem mais, né? Não vejo nenhum problema, desde que, lógico, elas estejam levando também outros atributos, né, pro consumidor. Porque as pessoas, sim, vão pagar por isso, né? Você está fazendo as coisas corretamente e, sim, você pode ter melhor margem para isso. Mas, para mim, a conversa não tem que ser essa, né? Vou seguir uma estratégia de sustentabilidade apenas para cobrar mais caro. Seja responsável, seja consciente. Você é um ser humano que vive nesse planeta, então tenha consciência daquilo que você está levando, né, para sua empresa, né, ou para a empresa que você trabalha para produzir. Né? Eu acho que a gente tem que ter consciência do que a gente está colocando no mundo hoje. E, infelizmente, ainda a maioria dos CPFs que estão nas empresas, né, que formam esses CNPJs, ainda pensam na estratégia de sustentabilidade apenas como uma forma de vender mais caro. Uhum. Pega essa aula e esse posicionamento, hein? Muito bem, Vi. Falando em consciência, me fez lembrar da pandemia, que a gente precisava ser consciente para se proteger, tomar vacina e tudo mais. A pandemia também foi um divisor de águas no mercado da decoração, porque a gente ficou dentro de casa e teve que repensar. Não sei se a gente teve que repensar, a gente parou para olhar de verdade, né? A gente prestou atenção e começou a se incomodar com isso. Vai perdurar? Não vai perdurar. A gente já tem sentido isso. Não vai perdurar. O que a gente percebe é que foram poucas empresas, né? Super interessante isso, né? Porque muitas empresas falaram, não, agora, gente, eu tô percebendo que dá para tocar por home office e a vida agora para todo mundo vai ser home office. De repente, sobraram 10% das empresas que falaram isso apenas, que deixaram as suas equipes em home office. Muita gente já voltou para os escritórios, muita gente. Aquele movimento que a gente percebeu na pandemia das pessoas prestando um pouco mais atenção para suas casas e reformando, ele não se repetiu esse ano. Esse ano já tem a maioria das pessoas aí de volta para os escritórios. Ao mesmo tempo, os escritórios ficaram menores, então as coisas estão um pouco mais... Isso tudo na média, né? Então, os escritórios ficaram mais apertadinhos, assim.
mais otimizados, então não são grandes áreas, mas por quê? Porque a pessoa está trabalhando em casa um dia da semana, né? Então 4 dias, ok, eles têm equipe, conseguem fazer revezamento e tudo mais, então os escritórios estão mais apertados, então afetou tanto o nosso olhar para casa, quanto o olhar também do empresário, né, para suas áreas comerciais. O varejo esse ano, que é o varejo residencial, não está tão aquecido assim, porque a gente percebeu isso nos 2 anos anteriores de todo mundo, né, reformando, comprando, mudando para o interior, né, e isso não se repetiu agora. Então foi interessante, assim, um movimento que a gente achou que vinha para ficar, né, mas que não perdurou. E obviamente que a gente tem, né, um momento complexo do país também, mas não é só aqui, a gente percebe isso em outros países também. Na Europa acontece a mesma coisa, o mercado de varejo residencial super desaquecido e lógico, o formato das casas, como eu falei, dos escritórios, das casas também mudou, né, porque antes ninguém se preocupava em ter ali um quarto como home office, né? Um escritório. Trabalhava, né? na mesa da sala, né? Trabalhava sentado no sofá. Ninguém tinha um escritório. Mas hoje, se é um casal, né, trabalhando em casa, precisa de 2 espaços, precisa de 2 ambientes. Em casa, a gente teve que se organizar para ter 2 ambientes também, né? Então, essa reforma, ela aconteceu. Só que ela não vai acontecer de novo. Por quê? Eu estou indo mais para o escritório, meu marido está indo mais para o escritório, então não precisa mais, né, daquele olhar. Mas as pessoas, lógico, tomaram um pouquinho mais de cuidado com as suas casas, pensaram mais nas suas casas, como também um ambiente de trabalho. Nisso, o piso traz um benefício muito legal, né? Porque daí você estar rodando com a cadeira em um piso cerâmico, fazendo barulho, né? Então, nessa hora, a gente falar dos benefícios, né, do produto para o consumidor, isso é uma hora chave, né? Da gente pegar o consumidor e falar, olha, neste ambiente aqui que você precisa de melhor conforto, então eu tenho isso, isso e isso para te oferecer. Então, foi um momento bacana que a gente vendeu muito, né? Que a gente conseguiu aí um market share bem legal no mercado e que as pessoas se aproximaram da marca. E, recentemente, a gente teve contato ali com nossos promotores de vendas ou mesmo com revendedores que disseram que nos últimos 2 anos a procura pela marca no ponto de venda aumentou. Então, isso é uma coisa muito legal. Ou seja, comunicamos da forma correta, chegamos no consumidor no momento certo, com os benefícios adequados para aquele momento, né? E com isso a gente conseguiu chegar nas vendas, né? Que é o final de tudo. Ô, Bi, aí você falou também um pouco sobre o cenário macroeconômico, o Brasil, né? E mundo aí. Falando um pouco de Brasil, né? A gente está né, prestes aí, né, a um juros alto, um desaquecimento mesmo da economia, né, as pessoas investindo menos, uma dificuldade ao crédito, né, que dinheiro está valendo menos. Dinheiro valendo menos para todo mundo. Essa reunião de fatores econômicos aí influencia diretamente o mercado da construção civil, Totalmente. né? Como que cenário também de eleição, incertezas do país e tudo mais. Como que você enxerga esse próximo semestre que está vindo para o mercado, não só para o piso vinílico, mas para o mercado da construção como um todo, assim? O mercado da construção, ele é muito afetado, né? Bem sensível, né? É muito sensível, é um pouco diferente do mercado de bem de consumo ou de produtos mais baratos, né? De produtos para o dia a dia. Obviamente que muda um pouco, né? Mesmo quando você percebe que tem uma queda no poder aquisitivo das pessoas, a gente percebe uma mudança ali em todos os mercados, mas o mercado da construção civil é muito sensível a isso, porque a gente não está falando de um investimento baixo, né? Qualquer coisa que você for fazer de reforma, tanto residencial quanto comercial, ou aquisição, é um investimento mais alto e que daí requer o acesso a crédito, né? Ou a planejamento. Exatamente. Então, a gente imagina que esse mercado, no segundo semestre, ele vai estar bem menos aquecido mesmo, né? No início desse ano, comparativamente com o ano passado, a gente já percebeu isso. A gente percebe as empresas segurando bastante ali a verba para reformas, né? Porque por mais que isso esteja no planejamento, mas está todo mundo um pouco ressabiado com o que vai acontecer, e aí você vê
né? O mercado americano caindo, inflação na Europa, né? Coisa que nunca aconteceu, a inflação super alta aqui também, né? Existe a inflação real e a inflação do dia a dia, né? Que exatamente, que é um pouco diferente. Então, a gente percebe que as pessoas estão deixando o assunto construção, decoração um pouco mais de lado, né? Mais para segundo plano. Acabei de ver uma notícia também que o mercado de automóveis também, que estava aquecido, voltou a ter queda, né? Está projetando uma queda para o segundo semestre. Então, a gente não imagina que vai ser um momento muito, muito bacana. E o mercado, né, durante as eleições também, ele se retrai bastante, porque por mais que exista, né, uma possibilidade para A, para B ou para C, né? Mas a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer, então o mercado segura um pouco, a maioria das empresas segura um pouco, investimento público também acaba, né, ficando para segundo plano, porque não pode ser feito nesse momento, né, em diversas esferas. E a empresa ela é bastante impactada também pelos investimentos públicos, né? Porque a gente vende bastante, né, para hospitais e tudo mais. E nesse momento se deixa, né, de inaugurar hospital, de construir, né? Porque o cara não pode, ele não pode fazer a inauguração da obra, então ele também não vai fazer, né? Então vai esperar um pouquinho, né? Espera um pouquinho, né, para depois poder aparecer. Exato. Então o impacto é bastante grande. Então é um momento bem turbulento, né? Acho que a gente já passou, né, esperado. A gente já passou piores. Eu acho que a gente né? já passou piores, é esperado. Não está tão ruim quanto das últimas crises que a gente teve, né? E a única coisa é que ele está desacelerado em relação ao que a gente viu nos 2 últimos anteriores, né? Dos 2 últimos anos. E não temos expectativa, né, de que nesse segundo semestre, que normalmente é um pouco melhor do que o primeiro, que a gente vá conseguir, né, os mesmos volumes e as mesmas vendas do ano passado, porque a gente sabe que realmente isso vai ser um pouco mais complexo, né? O período não permite que seja isso. Mas eu imagino que a partir do ano que vem as coisas estejam um pouco mais estáveis, né? E se tiver mais estabilidade nos mercados americanos e nos mercados europeus também, imagino que isso se... reflete muito, né? Exatamente, que vai refletir aqui. Interessante, boa leitura, Bi. Essa história de mercado me fez lembrar do que nós vimos na convenção de venda sobre a dificuldade para trazer produto, trazer matéria-prima e tal. Então, começou lá na pandemia, teve como chama o negócio lá do barco que ficou encalhados? O Ever alguma coisa, né? Canal de Suez. Canal de Suez, exato. Só dificultou toda a parte logística da produção do produto. E na parte de marketing, voltando ainda um pouco para a pandemia, a gente também, porque começo de 2020, a gente tinha um super planejamento do ano engatilhado. Travamos tudo. Travou tudo, repensamos tudo e seguimos com a vida. Em 16 anos, o que mais marcou? Qual foi o projeto do coração guardado para sempre, assim, o mais marcante de todos? Acho que foram diversos projetos, mas uma coisa que eu tenho um super orgulho e que hoje representa assim, muito, né, das vendas da empresa, é de ter sido protagonista do lançamento do Ambienta no mercado, que é o LVT. Isso foi em 2008, ainda na época de FADEMAC, e me lembro perfeitamente assim, do projeto. Eram dos primeiros LVTs do Brasil? Eram dos primeiros LVTs do Brasil. Já existia a categoria, mas ninguém falava dela, né? E a gente falou, não, tá na hora da gente lançar esse produto é febre na Europa, febre nos Estados Unidos, por que a gente não vai ter esse produto aqui? Esse produto já existia há muito tempo atrás, fabricado de outra maneira, mas o mercado se desenvolveu muito e chegou no produto que é hoje. E aí, em 2008, a gente começou a estudar, e a gente não estava tão confiante assim, e aí eu peguei umas reguinhas debaixo do braço e falei, bom, vamos fazer pesquisa com revendedor e arquiteto, né? E eu olhei o produto e falei, gente, isso daqui a gente tem que lançar, isso daqui é o futuro, isso vende. E aí eu chegava para os arquitetos e os arquitetos falavam, não, isso daqui é sintético, isso daqui eu não vou especificar nunca, nunca. Eu prefiro especificar laminado, eu prefiro especificar madeira, não vou colocar esse tipo de produto porque isso daqui parece um plástico. Ok. Passava no próximo arquiteto, parece interessante, mas é sintético, é fininho, né? Acho que eu não vou colocar nos meus projetos, não. Aí chegava no revendedor, o revendedor falava, isso aqui?
imagina, isso aqui é mole, isso aqui é flexível, isso aqui não vai vender nunca, esse laminado vai continuar nadando de braçada. Aí eu levei pra dentro de casa e falei, gente, todo mundo adorou. E vamos lá, vamos lançar. Certo. E aí cheguei no meu chefe, no diretor comercial, falei, na verdade, assim, pra você, tá? Entre nós apenas, a gente teve muita negativa, só que eu acho que a gente deveria apostar, porque eu acho que o produto é bom. Vamos apostar, mas vamos colocar um forecast mais baixo, né? Porque daí a gente não se compromete tanto com estoque, né? Com caixa e tudo mais. Se der ruim, não deu um Se ruim der tão ruim, grande, não deu né? ruim tão grande, mas o mais importante era testar, vamos testar, né? Se outras empresas já estavam começando no mercado, como que a Target não ia ter aquele produto, né? Vai que o produto dá certo, vamos arriscar. E isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Tem que arriscar, gente, senão você não vai saber o resultado. É o intraempreendedorismo, né, Exato. Bia? Acho que você intraempreendeu, né, na Target, isso é muito legal. legal. E outra coisa, né, gente, vamos deixar nossa vida mais divertida, né? Porque, gente, Fica muito marasmo, a gente né? já tá trabalhando para outra pessoa, então vamos deixar o negócio divertido, né? Mas assim, lógico, com responsabilidade. Sim, claro. Sim, ok, vamos lançar o Ambienta, e aí a gente tinha expectativa de vender X e a gente vendeu 5X no primeiro ano. E aí todo mundo desesperado porque queria o produto e a gente não tinha se programado com estoque. No final levou um tempinho até a gente se organizar. Hoje Ambienta é sinônimo de categoria, produto aí que trouxe esse monte de concorrente para o mercado. E se não tivesse sido, né, essa vontade de querer arriscar, talvez esse mercado de piso vinílico não fosse o mesmo hoje, né? Não tivesse desenvolvido tanto aqui. Tô pensando nos arquitetos que falaram não para você lá atrás. Ah, e hoje eles especificam. Sei todos eles aqui direitinho. Lembro muito bem. A minha vontade é falar, lembro bem de você me falando que não ia usar produto. O que deve ter de cliente pedindo para eles. Não, e de revendedores super importantes também que falavam assim, não, imagina, esse produto não vai virar. E que hoje, né, essa categoria de produto representa ali quase 80% das vendas deles. Então, eu tenho um baita orgulho de verdade desse projeto e não só pela empresa, mas pelo mercado como um todo, assim, sabe? De ter conseguido transformar esse mercado. Consolidou uma categoria, né? Exatamente, acho que dá pra dizer exatamente. Isso. Ô, Bia, e de onde vem essa força aí? Você viu de fora, você trouxe de fora isso, viu que estava evoluindo lá, enxergou essa possibilidade aqui? Exatamente. A gente tinha todas as informações de fora, e isso é uma coisa muito legal. Tem que olhar para o mercado externo, né? Não adianta a gente ficar fechada, né, no nosso mundinho. É referência. As coisas, não adianta a gente falar que porque somos modernos e globalizados, demora para chegar aqui, né? A gente percebe isso com tendências de decoração e com tendências de produto. O mercado lá fora realmente acaba sendo, né, mais rápido, mais evoluído, as coisas chegam mais rapidamente lá, e aí demora um tempinho para a gente trazer as coisas para cá, né? As empresas aqui, principalmente quando estão importando produtos, hoje a gente já produz, né? Mas quando a gente está importando produto, dá medo, né, de você trazer alguma coisa. Então você espera o negócio se consolidar um pouco mais lá fora para depois você trazer para cá. E realmente a gente estudou os mercados lá fora, percebeu que era a tendência, assim, não, a gente precisa sair na frente, né? Se a gente demorar para trazer, cadê, né, o nosso pilar de inovação? Como é que a gente se mostra para o consumidor, né? Como uma empresa inovadora, se a gente não está trazendo um produto que é o produto que é tendência lá fora, né? Então, e isso se mostrou correto, né? De uma maneira super positiva. Então, tá aí, olha quanto tempo já, desde 2008 que a gente lançou o produto e que continua aí sendo líder, né? Em todo o país. Então, muito esse bem. É um projeto que eu tenho um baita orgulho. Tem que levar, hein? Esse é para contar para a mãe, né, Bia? Esse é para contar para a mãe, exato. Esse é projeto para contar para a mãe. Legal. Inclusive, assim, se aparecer na televisão, aparecer no podcast, oi, mãe, é a coisa que ela mais adora, contar para os vizinhos. Então, esse é um projeto para contar para a mãe. Então, hoje, quando eu vejo, né, inclusive até parceiros comerciais dizendo, né, já olha, Bianca, você realmente, né, largando a modéstia de novo, porque realmente é resultado do meu trabalho isso, né? Assim, você realmente movimentou o mercado, né? Você movimentou a categoria no Brasil, então isso traz um baita orgulho, assim, que de verdade. Demais, legal, demais. muito dá bom. orgulho até pra gente, a gente trabalha com ela, com a Muito marca bem, dela. muito bem, fazem parte de toda essa história, é isso aí. Sim. Ô, Bi, e um job que foi eita atrás de eita, vixe atrás de vixe? Meu Deus do céu, teve tanto vixe atrás de vixe, e não é só sucesso não, tá? Só pra... Aquele que você não conta pra mãe, né? Aquele que você esconde da mãe. Não, tem um que é o
o primeiro, assim, que foi um negócio espetacular. Gente, eu cheguei na Target, eu não tinha experiência com todo o marketing e tudo mais, tal, né? E bom, cheguei, na época a gente fazia Feicom, e a gente fazia hospitalar, a gente não participava de revestir. E todas as feiras eram os momentos de lançar produto, né? Construção civil, né? Nada de arquitetura, não né? era Assim, arquitetura, exato. Vocês veem como mudou, né? Bastante, né? A visão, né? O foco da empresa, né? Era algo muito mais voltado para a construção mais pesada e não tanto, né? Para a decoração mais fina, né? E bom, março também, época de Feicom, né? E aí a gente tinha lançamento, a gente estava mudando a coleção do Paviflex. E bom, chega material para provar, sempre aquela história, virada, né, de madrugada para fazer material, para sair tudo, né, em cima da hora, tudo certinho, não sei o quê. Um pouquinho antes da gente rodar os materiais, vão as provas para minha casa, e aí eu fui aprovar ali no banquinho na portaria, né? Fui aprovar, ok, tá certo, esse daqui tá certo também, ok, esse tá certo, foi, beleza. Chegou o material na fábrica, aí a lâmina veio colada de ponta cabeça. E eu aprovei o boneco de ponta cabeça. Foi a minha primeira aprovação na Target. E eu aprovei Quantas o boneco de unidades, ponta Gui? cabeça. Lembra? Foram 3.000 unidades jogadas no lixo. Eu falei, não, gente, pode descontar do meu salário, faz o que vocês quiserem. Que vergonha. Nunca passei tanta vergonha na minha vida. E aí, assim, a gente na maior correria, não tinha tempo para mais nada. E aí foram aprovadas 3.000 lâminas de ponta cabeça. E distribuiu assim de ponta cabeça? Não. Aí o fornecedor falou, não, gente, eu entendo vocês, só que vai custar, né? Do tipo, vou ter que rodar tudo de novo. Aí a gente, ok, rodou lá 500 lâminas, né? Para poder dar tempo para a feira e para rodar certinho. E eu, gente, eu não acredito que eu tô entrando na empresa, né? Com 90 dias de experiência, eu aprovo material de ponta cabeça. Aquele então, sentimento, o que vão pensar de mim, né? Tem. Mas no fim do dia ficou tudo bem, Bi, então? Ficou, Ninguém não. percebeu nada, foi tudo, quer dizer... Não, mas eu cheguei pro meu chefe, obviamente, contei, né, pra ele, eu falei, olha, me desculpa, né, fiz aqui uma burrada imensa, né, aprovei de ponta cabeça, custou tanto, meu salário tá à disposição. Ele, não, acontece, né, na pressa, as coisas, né, estavam ali em cima da hora, então normal acontecer isso e tal, e aí acabou ficando de boa. E aí, o que a gente fez, né? Depois disso, sempre passava ali a prova pela Fre, né? E por mim, e aí não tinha nenhum problema, né? Das duas aprovando, né? A gente sempre via ali em conjunto para evitar que a gente aprovasse alguma bobagem, né? Então, tanto ela quanto eu. Então, finalmente, assim, arrumamos um motivo ali, né? Para a gente conseguir fazer juntas, né? O trabalho, mas funcionou Freios super e bem. contrapesos, né? Exato. Não, mas pera lá, vocês também têm bobagem, tá? Então pode contar aí. Não. O que vocês também têm vergonha de falar pra mãe? Quero saber do lado de vocês. Eu tenho vergonha de falar pra gerente de marketing da Target. Pode falar. Já que estamos aqui, então quero que vocês contem. Vai, Letícia, por favor, conte pra gente uma aí. O quê? A gente é perfeito, tá maluco? Oxi. Não, tem uma boa, vai. Um catálogo. Do catálogo Que fatídico. reduziram por conta própria, sem comunicar o cliente. Acho que eu lembro desse caso. Gráfica, produtor, diretor de arte, todo mundo em conluio. Não é em conluio, né? Vamos falar. Não, acho que foi uma decisão operacional para otimizar, só esqueceram Um detalhe. de combinar com os russos. Uhum. Foi exatamente isso, eu me lembro bem Imprimiu, desse Bi, caso. aquilo lá? Imprimiu tudo, então, né? imprimiu tudo, e aí depois a gente teve que reimprimir, né? Não teve jeito, né? Imprimiu tudo, né? E aí, o ponto é que como reduz, e a gente já estava, né? De novo, né? A gente estava em plena revestir, né? Em cima da hora, provando as coisas ali, né? Tipo, no limite do limite. E aí, quando a gente recebeu o catálogo para montar, as amostrinhas ficavam tudo por cima do texto, né? Porque o catálogo estava reduzido, Para que todos né? entendam aqui, a gente produz a arte, a gráfica imprime a parte gráfica ali, e a Target cola as amostras de piso no local exato, com o tamanho exato do impresso pela gráfica. Como nós reduzimos o tamanho, logo as amostras que eram cortadas por um processo industrial lá da Target mesmo não coube, aí jogamos fora tudo. Então, assim, acontece de tudo Coisas lado. que acontecem, a mãe não precisa ficar sabendo dessas Mãe não coisas. fica É lógico, sabendo. lógico. Mas, gente, eu Não, preciso falar que é inimaginável imaginar a Bia aprovando alguma coisa errada. A pessoa que tem olhos de águia, ela
enxerga espaçamento duplo a quilômetros de distância. Eu imagino Ela quantos xingos eu levo dentro da desalinha- agência por isso. Ela enxerga os desalinhamentos a anos-luz. É inimaginável. Eu costumo dizer que quem passou pelo atendimento da Bianca se tornou muito mais rígido com sim. detalhes, com tudo mais, porque a Bianca é... Não, isso é fato. Não sei. Eu, às vezes eu fico pensando da onde que vem esse olho pro detalhe, né? E uma vez eu conversei, na época, voltando ali aos idos das cores ainda, uma vez eu conversei com um estudioso das cores, que era lá de Santa Catarina, um professor, e ele comentou comigo que a partir do momento que você começa a estudar cores e você começa a forçar os teus olhos para perceber a diferença de um tom para o outro, e não é todo mundo que consegue ver, tanto que tem muita gente que confunde cinza e marrom, né, que estão ali próximos, né, ou mesmo uma cor um pouquinho mais clara, mais escura, tudo. Quando você começa a se forçar para isso, o teu olho se desenvolve. E aí ele se desenvolve e você consegue enxergar um pouco mais de detalhes. Então eu, na minha cabeça, imagino que venha dessa época, de realmente conseguir bater o olho e ver que tem alguma coisinha errada. Só que isso é um problema, tá? Porque eu vejo uma placa na rua, aí eu vejo um menu de restaurante, eu vejo qualquer coisa, e aí eu falo, ai meu Deus do céu, não é possível que ninguém revisou esse negócio, olha o erro, olha o espaçamento duplo aqui, a pessoa inverteu a letra. Quem aprovou isso aqui? Quem aprovou? Foi que aprovou, exato. Mas eu imagino que como eu, devem existir, né, várias outras pessoas que também vão enxergar. Então, gente, tem que ter, né, um baita cuidado, tem que olhar, se tá torto, né, vai lá e mede, usa régua, droga, né, põe a régua, né? A régua tá ali justamente para isso, né? Então, muita gente faz na mão, que, tenho experiência que fazendo na mão vai dar certo, mas não, pode ser que esteja torto. E me incomoda, né? E se me incomoda, vai incomodar outras pessoas, algumas poucas outras pessoas do mundo, talvez, mas assim, vai incomodar alguém. Então, eu realmente, assim, eu acabo enxergando coisas que as pessoas falam, como que você enxergou isso, né? Mas é o meu olho, né? Meu olho sempre é o último a passar pelos materiais, né? Então, aonde tem aquele errinho que tá todo mundo viciado e não tá enxergando mais, eu acabo enxergando. Então, eu isso. lembrei de uma história boa para contar, não tantos anos depois. A Bianca vai lembrar, ó. Entrega do site da Target. O anterior ainda, não é nem esse de agora. O anterior ou de agora. Você tava, Letícia? Você tava nisso aí, não? Estávamos na reunião lá na agência, Bianca, eu não lembro quem era do time, acho que era a Júlia na época, sei lá. Todo o time lá, os atendimentos, e meu desenvolvedor aqui, ó. Eu não vou entregar o site, mandando mensagem. E a Bianca aqui na minha frente, esperando para olhar o site e corrigir. Aí o meu fornecedor, eu não vou entregar o site, eu não vou entregar o site. Eu, não, você não tem noção, eu tô com o cliente aqui na frente, a gente veio aqui para olhar, né, para prometer para ela que ia entregar tal dia. Não, eu não vou entregar, você tá entendendo? Eu não vou conseguir. Eu falei que eu tentaria, não falei que eu conseguiria. E eu já aqui assim, ó, roxo na cadeira, né? Como eu vou começar esse assunto, né? E a Bianca lá já tinha prometido para todo mundo o site. Eu falei, meu Deus do céu. Aí acho que era a Marina que eu acho que atendia, não era? Era a Marina. Saí com a Marina, eu falei, Marina, temos uma péssima notícia para dar para a Bianca. A gente vai precisar falar, a gente vai ser o portador da mensagem. Não vai pro ar. A gente, tá bom, então eu puxo. Aí eu lembro que eu sentei na cadeira e tava lá, até um climinha descontraído na mesa, aquela coisa gostosa. Tava na agência ou tava na tarde? Agência, tava na agência. Ah, o pãozinho de queijo, tinha uma cafezinho. Sim, Carolina, não sei o quê. Eita, Bi, tem uma coisa pra contar aqui pra todos. Cara, eu acho que eu tava assim. Você começou a contar isso, eu acho que eu lembro. Tava assim. Eu acho que eu lembro disso. Uma facada é o mínimo, assim, que eu espero hoje. Mas beleza, vamos lá, já vim aqui, pode dar. Acho que eu lembro disso, meu Deus. Bianca, o site não vai ser entregue. O desenvolvedor me mandou aqui, não consegue, não sei nem como eu tô falando isso pra você, mas o site não vai ser entregue. A Bianca deu um delay, assim, de uns 5 segundos para processar a informação, me olhando assim, ó. Foi. E eu, meu Deus, agora ela vai levantar, vai dar um soco. É agora. Foi. E aí a Bianca, tipo, é sério. Eu não acredito. Aí deu xingo. Vamos pro bar beber agora. Foi. A gente saiu e foi beber. Eu preciso tomar uma cerveja. Foi. A gente saiu pra beber. Vou beber e comer espetinho. Foi.
Gente, eu não sabia se eu ia para aquele bar. Eu falei, o que me espera? Eu não sei, mas vamos. Não, e o pior é que eu ainda precisava dar notícia pro meu chefe ainda. E aí a gente ficou ainda combinando, tá? Como que a gente vai falar? Mas como que você vai falar? Então, desenho, vai por esse caminho, vai por aquele, não sei o quê. Porque eu ainda tinha que dar notícia super séria e tal. E a gente já tinha bebido cerveja quando eu fui falar com o meu chefe. Para falar, ó, não vai rolar. Mas Nossa, foi legal. Esse dia foi divertido. Eu me lembro muito bem, assim. A gente Eu nos também. tamborzinhos, tal, tomando cerveja, comendo espetinho. Mas eu lembro mais da e tensão, xingando assim, o fornecedor. do tipo, e vocês comentando sobre o lançamento do site, que já Foi. ia acontecer, assim, e sabe, e o Foi. cara aqui, ó, não, eu não vou entregar, e eu descendo o pau no desenvolvedor, lá, vai, entrega. Ele falou, Vinícius, para, esquece isso, não vai. Não vai. E aí eu, meu Deus, cara, e eles ali, como, tipo, fazendo planejamento de divulgação do site, eu falei, nossa senhora. Mas foi bom. Não, foi gente. legal, foi legal. Mas sabe o que é legal? Quando a vida te dá limões. Foi engraçado, foi muito bom. Foi resolvido, né? Foi resolvido. resolvido. Foi resolvido. Muito bom. E Dona Bianca agora, para quem não sabe, vai Temos deixar novidades, né? aqui a Target Brasil, Vou depois dos fechando 16 já. anos são ditos aqui hoje. Fatídicos Exato, 16 anos. exato. Bianca conquistou aí com esforço próprio, acho que uma vaga lá na Europa, né, Bi? Exato. Indo Tem- para Espanha. Indo para Espanha, vai em lá. breve. Muito bom. Vai lá expor todo o conhecimento, né, Bi? Acho E aprender um pouco mais aprender também, um pouco né? mais também, Exato. exatamente. E muito legal que você veio aqui. Acho que vai ser um momento aqui de um pouco de despedida, mas também Exato. de gratidão que acho que a Canops tem com E você. minha com vocês também, de verdade. E eu queria saber um pouco agora como que está este momento, né, de desembarque da Target Brasil, embarque na Target Espanha, como que Uma tá confusão. isso Não, tô brincando. para Bianca pessoal, para Bianca profissional? Conta um pouco pra gente. Para mim é um pouco diferente, né, de tudo que eu já passei. Então, trabalhei muito com o pessoal, né, de outras empresas do grupo na Europa. Conheço muito o pessoal de fora, mas é um pouco diferente de você trabalhar lá, né? De você mudar. Uma coisa é o projeto, né? Uma coisa é você participar do Cultura, né? projeto, outra Essa é coisa é a outra cultura vida. do dia a dia, exatamente. Então, é outra vida, outra forma de pensar, outros clientes, outros produtos. Os produtos não são exatamente os mesmos, né? Porque existe o produto... A Target aqui no Brasil, ela tem uma fábrica que serve o Brasil e alguns países da América Latina, mas na Europa são todos os outros produtos, então é um pouco diferente, né? E, obviamente, a cultura, né, de trabalho também é um pouco diferente. Então, isso não me assusta, mas me deixa ansiosa, né? E acho que, por ter tido contato com as pessoas, eu acho que talvez isso seja menor dos problemas, mas eu acho que sim, a minha vontade, né, e a minha curiosidade de querer colocar as coisas em prática, de querer fazer as coisas e de arriscar, eu acho que isso sim talvez seja um pouco mais complexo, né? Porque o europeu, por características, não arrisca, né? E aqui nós, brasileiros, temos, né, esse jogo de cintura de que é uma crise atrás da outra e a gente tem que rebolar para fazer as coisas acontecerem. Então, a gente planeja menos e faz mais, né? E lá é um pouco o contrário. Então, a minha veia de planejamento ela vai ter que ser, né, estendida, vou ter que trabalhar mais a parte de planejamento, para poder me adaptar mais ao mercado local, mas eu sei que a minha experiência também, né, de atuação, ou seja, de colocar as coisas em prática, eu acho que isso pode aportar bons resultados para a empresa, senão também não teria sido convidada, né, para ir para lá. Então, é um pouco da expectativa que se tem lá de que as coisas caminhem, né, de uma forma um pouco mais parecida com o que a gente tem aqui. A gente é mais rápido, né, para fazer as coisas e a gente arrisca no ponto certo, né? A gente não tem coragem de colocar coisas totalmente malucas no mercado, mas alguma coisinha, né? A gente vai lá e fala, tá, e se a gente tentasse? Então, talvez essas tentativas que faltam, eu acho que isso vai ser interessante, né? De trazer para aquele mercado coisas que a gente já fez aqui que deram certo, mas também aprender deles, né? Como funciona o mercado. Então, eu tenho uma expectativa de que vai ser uma coisa meio a meio, né? De que eu vou conseguir levar minha experiência, mas que eu vou ter muita coisa para aprender Genuinamente também. uma troca, né, Bi? Exato. Eu acho que
isso vai ser uma coisa bem legal. Agora, em relação à Bianca, a pessoa, tá uma confusão, né, gente? Mudança é confuso, né? Mudança para fora do país é 3 exatamente. Eu vezes tinha mais, prometido a mim mesma, uns 10 anos atrás, quando eu mudei de apartamento, que eu nunca mais ia mudar na vida, e aí eu tô passando por isso. Então, esse processo não é um processo legal. O processo legal é o processo de você saber que você vai viajar, que você vai morar em outro lugar, mas de você se despedir das suas coisas e das pessoas aqui é um pouco complexo, né? E quando eu falo de empresa, são 16 anos aqui, né? Que eu construí história, que as pessoas passaram pela minha equipe, né? Que eu consegui fazer pessoas dentro da equipe se desenvolverem, que eu dei, né, a possibilidade para que essas pessoas com grande potencial se desenvolvessem, que estão ainda na empresa ou que acabaram indo, né, para outras posições, gente que assumiu em outras empresas posições melhores. Então, esse apego, assim, é uma parte mais triste para mim, né? Uma parte mais difícil, né? Mas eu sei que eu vou conseguir construir coisas bacanas, uma história interessante também, né? No mercado, no mercado lá também, fora. né, Bia? Que você, com 16 anos, imagina que você sabia cada detalhe da fábrica, de todos os processos, Sim. a quem consultar em Sim. determinadas situações. Lá você não vai saber isso, né? Não. Você vai ter que aprender a lidar, né? E coisas pequenas, né? Exato. Às vezes até assim um pagamento para fornecedor, que eu sei muito bem como o processo funciona aqui, Como que lá fora, coloca né? isso aqui pra dentro, né? Como é que paga isso, imposto, não sei o quê. Até brinquei, né? Que lá não tem departamento fiscal. Fiquei tão feliz com isso. Tadinha da Josi. A Josi vai acabar assistindo o vídeo e vai ficar brava comigo. Mas é diferente, né? Porque aqui a gente... O processo aqui é muito... O processo é mais bom, complexo aqui, né? Mas mesmo sendo um processo mais fácil lá fora... novo. Como que é? É novo, eu não conheço, né? Então tem uma porção ali de pormenores para aprender, tanto desses processos quanto também do mercado, né? Então, como que o cliente age, como que o consumidor compra, né? Essas são informações que eu ainda não tenho, então são informações que eu tenho que ir atrás, que eu tenho que aprender, que eu tenho que ter agora paciência para escutar de novo, né? E para esquecer um pouquinho, esquecer que eu quero dizer, né? Na hora de trabalhar, né? Mas de conseguir escutar as pessoas, né, me explicando como funciona um mercado novo e eu consigo aproveitar isso, né, no dia a dia. Então, acho que a troca vai ser muito, muito interessante, assim. Mas, mesmo assim, eu fico bem triste, assim, de deixar os amigos, de deixar vocês, né, e de deixar minha equipe... porque realmente eu acho que a gente fez coisas muito legais, né? De coisas que a gente pode se orgulhar. Então, essa é a parte mais triste da história de ir, assim. Mas tô indo feliz. Mas tá escrito, né, Bi? Já tá lá, tá marcado, né? Tá você lá, contou tá aqui, assinado, exatamente. Acho que você contou aqui coisas muito legais, acho que marcos que são seus e ninguém tira nunca mais, sabe? Que você estando lá, isso vai te servir de bagagem para te alavancar, com certeza, assim como você fez aqui para a Target, né? Vou repetir as palavras do Marco aqui. Eu fico muito contente por esta oportunidade. Eu tenho certeza da sua capacidade, da sua inteligência, da sua estratégia que você construiu aqui, você vai conseguir construir lá. E, obviamente, triste por perder, né, uma amiga, uma profissional tão... com uma troca... Eu e a Bianca, a gente troca muito de vida, de tudo. Então, assim, é muito interessante. De profissional, de empreendedorismo. Então... vai fazer falta. Vai fazer falta todo isso no dia a dia. Mas estaria 5 ou 4 horas, a depender do fuso horário. Então, de uma mensagenzinha de WhatsApp vai ser fácil. Aguardo o convite para um vinho. Sim, um vinho, uma paella, exatamente, aí, né? Um passeio por Ibiza, por que não, olha, né? Por que não? E a Pepsi tá indo também, né? A Pepsi tá indo, obviamente, a Pepsi em primeiro lugar. Prioridade a Pepsi, Prioridade antes a Pepsi, né? Se, né, meu marido falasse, não sei, se você fica, a Pepsi tá indo. Justíssimo. Não tem nem o que dizer. Então, concordo. tá prontinha já, só esperando já a gente falar, entra na caixinha pra ir embora. Já tá falando olá. Já tá, latindo em outro idioma. Muito bom. Bi, pra gente encerrar, você tem alguma pergunta, Leti? Algum questionamento? Cara, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer... Você é uma profissional super inspiradora. Me inspirou todas as mulheres que te conheceram, com certeza. Inspira o Duque muito, que sempre fala e reforça isso. Qual mensagem, conselho, dica você tem para quem vai entrar nesse universo de marketing, quem está nesse mundo do marketing, do seu segmento de arquitetura e decoração, porque não é
vender qualquer coisa, né? Uma coisa muito específica. O que essa pessoa tem que ter de qualidade? Aonde ela precisa se alicerçar ali? Estudar o quê? Eu acho que o primeiro ponto, assim, é que foi um pouco, né, do que a gente comentou no começo, assim, tenha curiosidade em aprender, conheça tecnicamente, mergulhe no produto que você vai trabalhar, né? Não é um mercado simples, né? É um mercado que requer uma técnica diferente, né? Porque você precisa entender como é que aquele produto está sendo colocado. É muito diferente de você trabalhar com chocolate, né? Trabalhar com um produto alimentício, trabalhar com tênis, né? Você precisa entender um pouco da arquitetura para saber como que aquele produto vai ser usado. Então, mergulhe nesse mercado, né? Mas o mais importante seja apaixonado por aquilo que você esteja fazendo, sabe? Eu sei que é um pouco complexo quando a gente não está no nosso próprio negócio, diferente para você, Vinícius, por exemplo, né? Mas eu sou uma empregada, né? Eu sou uma funcionária de uma empresa. E uma coisa que eu sempre falei é que se o meu dia não for divertido, se aquilo for maçante, o meu trabalho não vai ser legal. Eu não vou conseguir mostrar um resultado bacana, mesmo que eu seja curiosa, mesmo que eu tenha técnica, né? Busque coisas para você se divertir no seu dia a dia, mas que essas coisas tragam um resultado também, né? Então, seja inovador no sentido de que inove o seu trabalho, inove o seu dia a dia. Eu acho que ser um apaixonado pelo seu trabalho, pelo seu dia a dia, faz com que você consiga trazer resultado para o dono da empresa e você vai trabalhar muito mais feliz, né? Então, não é arrumar o emprego dos sonhos, não é isso, mas faça dele, né, o trabalho dos sonhos, né? Crie para que você consiga realmente ficar apaixonado pelo seu trabalho, mesmo que seja pelos 10% do seu trabalho, os outros 90% é dia a dia, é rotina e tudo mais, e isso vai acontecer em qualquer profissão, né? Mas esses 10%, se você for verdadeiramente apaixonado, né, pelo seu trabalho, o seu dia a dia vai ser uma delícia, pode ter certeza. Muito bom, Bi. Nossa, que aula, né? Muito bom. Eu sempre digo isso, né? A gente se dedica uma grande parte do nosso dia para o trabalho. Se for maçante, se for chato, troca, porque você tá a maior parte do dia sendo chato, sendo maçante, né? Então, isso vai passar para outras pessoas, né? Isso vai passar, é transmitido, aquela energia toda a tua que você vida coloca. vai girar em volta daquilo, né? Então, e de novo, são 10% de coisas bacanas que você vai fazer, de projetos que você vai desenvolver. Só que aqueles 10%, eles são tão legais, né, que eles vão sobrepor, né, exatamente toda aquela rotina dos outros 90%. E tenho certeza que vai ser, né, vai fazer de você um baita profissional. Dica de milhões, hein, pessoal? É isso aí. Muito bom. Muito obrigado, Bi. Legal, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu sei que tá uma loucura e você se desprender de algumas horas para vir aqui foi muito difícil, mas eu agradeço de verdade. Desejo não vou desejar sorte, mas vou desejar que você seja muito feliz lá. Acho que esse é meu principal desejo, que você conquiste tudo que você tem para conquistar lá e todos os seus objetivos sejam cumpridos. Muito obrigada, eu agradeço demais o convite de vocês, para mim é um prazer, sempre. Vou sentir muita falta da gente conversar. Nós vamos fazer um remoto, com frequência, a gente vai ter que fazer remoto, exato. Vou sentir muita falta de falar e de ter o contato do dia a dia com vocês, aprendi demais com vocês. Eu acho que o aprendizado para mim, assim, ele sempre foi muito frequente com vocês, a gente sempre trocou muita informação, mas vocês sempre me trouxeram muita informação e eu acho que hoje eu sou uma profissional melhor também por causa de vocês. Então, obrigada pelo convite, obrigada aí por fazerem de mim hoje o que eu sou também. Obrigado, Bi. Essa troca é muito mútua mesmo entre nós. Legal, obrigado. Gente. Valeu, obrigada. Quem quiser seguir Canopus vai estar aqui na legenda. Quiser seguir a Bi, a gente vai deixar também as credenciais dela, da Letícia, meu. Então, é isso aí, pessoal. Agradeço demais aí quem ficou até agora. Obrigado. E até o próximo, né, Leti? Até o próximo Tudo é Ref. Valeu. Beijo.